Coração Peludo. Olá, queridos ouvintes desse podcast Jovem Pan. Nosso assunto é relacionamento. Bem-vindo se você está aqui pela primeira vez. Somos Paulinha Carvalho e Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Tudo bem, querido? Um prazer estar aqui para falar com os nossos pelucinhos de plantão. Eu sinto que tem muita gente nova chegando aqui nesse podcast, por isso eu acho que é bom às vezes a gente se reapresentar. Bom, eu faço parte do Morning Show da Jovem Pan, falo de séries, falo de cinema e conheci a Pamela numa das edições do programa Eva, um programa do qual era apresentadora. A Pamela foi para falar sobre relacionamento e logo descobrimos o quê? Uma fada sensata, um cristal sem defeitos, a gente fala brincando, mas uma luz guia, assim, para nos levar nesses mares dos relacionamentos, nesses mares às vezes turbulentos. Pamela é uma psicóloga que tem essa especialização em relacionamento, em casais e família. Como que acontece essa especialização, Pamela? Às vezes as pessoas podem ter essa dúvida, né? Claro. Bom, eu sou psicóloga de formação e em seguida fiz algumas formações. Sou psicóloga hospitalar de formação, sou psicóloga clínica também de formação e me formei como terapeuta de casal e família. E quem trabalha com casal e família trabalha predominantemente com o quê? Com relacionamentos, com dinâmicas. Então a gente coloca especialista em relacionamentos, que é uma forma um pouco mais fácil no senso comum para as pessoas entenderem qual é o perfil e meu nicho de trabalho. E você que está ouvindo esse podcast também é muito importante para a gente. É por isso que a gente pede para que você nos traga o seu feedback. Vai lá no Instagram, o meu é Paulinha Carvalho JP e o da Pamela é @psipamela, né, Pam? E aí vocês podem ir lá, mandar temas, contar o que é que vocês acharam desse episódio. Tem gente que gosta de abrir o coração, tem gente que gosta de contar um pouco mais, pedir para se aprofundar em algum dos temas aqui do podcast, e a gente está sempre super aberto e buscando essa troca com vocês para construir episódios bem interessantes aqui do Coração Peludo. Eu faço meio, às vezes, de vocês. Fico pegando ali as mensagens que chegam, os comentários que mandam para Pamela e tentando trazer aqui para as nossas conversas. Então podem contar comigo, mandar lá o que é que vocês pensam, o que é que vocês acham, o que é que vocês gostariam, para a gente trazer para cá, né, Pamela? É muito importante, e quando você estiver escutando esse podcast, faz um stories, marca a gente, coloca ali escrito o tema que você quer escutar. As pessoas têm feito isso com bastante frequência. Eu adoro os lugares que vocês assistem, eu acho o máximo, os lugares mais inusitados. Até o último esqueci de mandar para você, Paulinha, a pessoa que estava escutando em algum lugar assim meio que escondido, com uma chuva rolando. Eu falei, nossa, estava brilhando assim o podcast no celular, o coraçãozão ali. Então, assim, muito bacana saber que a gente está sendo companheiro, né, parceiro das pessoas nos mais variados momentos. É um prazer estar aqui. Olha, a gente tem feito uma série, na verdade não foi intencional, mas acabou quase que sendo uma série a respeito de términos de relacionamento. Então, decisão da separação, separação com filhos, né? A gente também falou dessa questão de às vezes a gente não esquecer esse parceiro e ter uma convivência obrigada por causa dos filhos e isso dificultar ainda mais esse esquecimento. E hoje a gente vai falar sobre um outro assunto que muita gente pede e muita gente fala que sofre bastante com isso, que é essa sensação de ser insuficiente após um término de relação, né? Hoje a gente vai falar como não se sentir insuficiente, né, gente? Não vamos falar só da sofrência, vamos falar como é que você vai renascer aí igual uma fênix depois desse término. Porque é um pouco um renascimento, não é, Pamela? Quando a gente termina um relacionamento, a gente fecha um ciclo. Algumas pessoas insistem em não aceitarem esse final e aí fica um ciclo que não se fecha, fica um ciclo meio que entreaberto e, querendo ou não, a vida se paralisa, a pessoa fica um pouco estagnada. Eu falo que ela fica num limbo, né? Ela não está num lugar nem outro e não consegue deixar a vida fluir. Então, quando a gente termina o relacionamento, nessas fases que, na minha opinião, conferem o luto, que o luto nada mais é do que o nome que se dá a esse conjunto de etapas que a gente passa para elaborar esse fechamento de ciclo, a gente pode se sentir, no primeiro momento, insuficiente. A gente pode se sentir cobrado, a gente pode se sentir culpado, a gente pode se sentir
em falta com alguma coisa, como se a razão da relação ter terminado fosse única e exclusivamente nossa. E esse tema que a gente escolheu para falar hoje é justamente para a gente abordar esse momento, um momento de questionamentos, um momento em que a gente concentra muito em si. Sabe aquela história de que será que eu trabalhava muito, trabalhava pouco? Será que eu falei muito, falei pouco? Será que eu transei muito, transei pouco? Será que eu não cuidei de mim? Será que eu tinha que ter tido filhos? Será que eu não devia ter tido filhos? Será que eu devia ter viajado mais, viajado menos? Enfim, a gente fica tentando o tempo inteiro encontrar o que a gente fez ou que não fez para que a relação terminasse. Pamela, como você falou, é meio um processo que todo mundo tem que passar, né? Tem gente que tenta não passar por isso, às vezes passa por cima, já engata numa outra relação, a gente até já falou um pouco sobre isso aqui, né? O pessoal que atropela as fases que, enfim, são obrigatórias, Pamela, que fases são? E essa questão do questionamento é meio da natureza humana, né? A gente ficar pensando sobre isso também, não dá para não pensar. Mas até que ponto isso pode ser algo saudável, normal, ou começar a virar uma coisa, um ressentimento, alguma coisa que é desnecessária, assim, para você poder tocar sua vida adiante? Primeiro que, como você perguntou, acho que é importante colocar as fases do luto, né? As fases do luto, elas são as seguintes. Primeiro você tem possivelmente uma sensação de negação. Você nega que aquilo está acontecendo, você não entra em contato, ou então você nega a dor daquilo, né? Então cada um tem um jeito aí de lidar com essa sensação de negação. Segundo momento, você tem a raiva, que é um sentimento que te ajuda a não acessar diretamente a dor, né? Que enquanto você está no estímulo ali, na potência da raiva, a tua tristeza, a tua dor, ela fica por trás, né? Ela fica ali mais camufladinha. Então a raiva ajuda a gente a ter energia para existir, muito embora estejamos aos pedaços por dentro. Então a raiva ela ajuda e muito para a elaboração, desde que eu não me torne refém da raiva também. Aliás, nenhuma das etapas do luto é interessante que a gente fique refém ou que a gente fique fixado. A gente tem que passar. Quando eu falo que você passa por essas etapas, é uma passagem. Imagina que você está passando por uma ponte. Você não fica lá parado no túnel, na ponte. Você passa por ele, né? Terceiro momento, você pode viver uma espécie de barganha, negociação, que é um momento em que você vai tentar talvez voltar, ou talvez repensar como pode ser essa relação, você vai negociando consigo mesmo se significou, se não significou, então é um momento que você vai negociando com esse sentimento, com essas possibilidades. A quarta etapa ela é compreendida como a tristeza, é na hora que as fichas caem e a dor ela aparece, feridão sangra, né? E aí você começa através da tristeza, da dor, do choro, que eu entendo como um esvaziamento. É o momento que a gente vai dar uma esvaziada, então chore sim, fale tudo que você sente, sabe aquela fundada no travesseiro, que você chora pra caramba, mulher tem muito disso, né? Você sai do travesseiro, tá tudo o rímel ali, manchando. É nessa hora, Pamela, que a gente começa a se questionar mais, assim, quando bate essa tristeza? Ou em que momento que a gente começa com esses questionamentos? Eu acho que o questionamento, ele tá o tempo inteiro. Eu acho que a gente está vivendo o questionamento desde o primeiro momento. Porque na hora que eu começo, que eu entendo que acabou e que eu me sinto um pouco talvez impotente com isso, ou ainda isso não esteja tão claro para mim, eu não consigo imaginar que eu vou viver sem essa pessoa, eu não queria que tivesse terminado. Então, esses questionamentos eles vão variar de acordo com a etapa que você está vivendo. Claro que num primeiro momento, num baque, você pode, quando você está vendo a negação, você pode nem entrar em contato, do tipo, não, vai mudar de ideia. Semana que vem vai me ligar, né? Quando você entra na negociação, a ficha tá caindo um pouco, né? Você já fala, não, mas escuta, acho que eu vou mudar isso aqui, não, vamos voltar, tal. Mas quando você entra na tristeza, é quando você tem ainda uma espécie de... Você não aceitou por completo, mas você tá realizando que terminou,
né? Mas enquanto você chora, você está esvaziando. Então ainda é um momento de elaboração e de estruturação, né? Tô chorando, quando eu falo do assunto e choro, quando alguém comenta alguma coisa, eu olho a foto, eu ainda tô vivendo aquilo. Tanto que tem situações da vida, a gente está falando de relacionamento amoroso, mas existem lutos de situações da nossa vida que a gente pode estar anos ali trabalhando, estruturando, e a gente não sai da etapa. Vou dar um exemplo. Isso é um tema em outro momento, mas só para dar aqui um exemplo. Vamos pensar uma situação, há pouco, na semana, eu estava atendendo uma paciente que sofreu um abuso muito sério, e toda vez que toca um assunto, aí ela viu uma matéria, sei lá o que, ela veio falar a matéria e começou a chorar. E eu disse para ela, penso que essa situação não está tão elaborada, né? Eu acho que a gente precisa sepultar essa história, a gente precisa elaborar. Porque quando que a gente entende que está elaborado? Quando eu falo da situação, quando eu olho a situação e eu não choro mais. Eu consigo lidar com uma espécie de indiferença emotiva. Por exemplo, eu falo de alguma coisa que aconteceu, eu falo de um ex, falo de uma situação que não foi legal, posso até entender que não foi bacana, mas aquilo não me abala mais, porque está bem estruturado, bem elaborado, bem sepultado dentro de mim. Para qualquer pessoa, isso, Pamela, porque a gente estava dizendo aqui entre a gente. Estrutura mesmo. Pamela, mas todo mundo consegue elaborar a ponto de não se emocionar? Porque a gente estava conversando antes de começar o podcast que a gente é meio manteiga derretida, chora por tudo, se emociona por tudo, tal. Esse tipo de pessoa mais sensível e tal, também chega nesse ponto de falar de uma coisa que viveu e de fato, enfim, não se emocionar, não se chatear? Ou pode até ser, não sei, como que é isso? Tô pensando eu aqui, que choro no anúncio da Doriana. Eu acho que se eu me emociono e isso não me traz um transtorno, porque tem pessoas, eu sou uma pessoa que eu me emociono com qualquer coisa, mas também eu noto, não sei você, mas eu noto que algumas situações que foram sérias, né, na minha vida, que foram dolorosas, que foram bastante, assim, traumáticas, né, todo mundo tem as suas situações, eu falo com isso, as que estão bem elaboradas, porque tem outras que estão em elaboração, né, mas as bem elaboradas, eu consigo ter essa indiferença. Assim, eu choro com várias outras coisas. Às vezes eu lembro um momento gostoso com uma amiga, com alguém da família, isso me emociona. Mas uma coisa é uma emoção gostosa, uma situação que às vezes nem aconteceu diretamente comigo, mas quando é algo que foi comigo, que foi uma coisa grande, impactante, que necessitou uma elaboração, eu transito pela maioria dessas situações de um jeito mais tranquilo. Eu cito, posso comentar, eu não sinto pegar no meu coração. Como eu disse, a última fase da elaboração do luto chama-se aceitação. Uma coisa que eu gosto muito de frisar é que a aceitação, quando você chega lá, não quer dizer que você não goste mais da pessoa. Isso é muito importante. Não quer dizer que essa pessoa não signifique nada para você. Não quer dizer que você vai encontrar ela em algum lugar e o coração não vai dar aquela acelerada. Quer dizer que você entendeu, que você aceitou que a relação acabou. Tá. Né? Porque uma meio coisa subjetivo isso. Na verdade parece ser muito claro, mas, né? Aceitei que acabou. Mas às vezes eu fico lá esperando ligar, arranjando um assunto. Não, aí não, então você não aceitou. Não, aí não. Né? Você não aceitou. Quando você aceita que acabou, você não vai ficar stalkeando, você não vai ficar. Como é que a gente sabe que a gente aceitou? Acho que é bom, vamos definir. Como é que é? Eu aceitei o fim do meu relacionamento, porque agora eu me comporto como? Quando eu aceito a relação, eu posso até ter dentro de mim, tô pegando casos, eu posso aceitar e tocar minha vida e não penso, ok? Mas, por exemplo, eu posso aceitar que terminou a relação, a pessoa não quer mais. Mas aqui dentro eu entender, caramba, eu gosto dessa pessoa ainda, mas eu vou tocar minha vida, eu quero conhecer alguém, eu vou aos poucos esquecendo essa pessoa. Mas eu já entendi que não rola mais. Então eu não vou ficar stalkeando, eu não vou ficar atrás, não vou ficar indo no trabalho da pessoa, não vou ficar mandando mensagem pra pessoa. Por que eu digo isso? Porque nós não somos robôs. Né? Então, não é tão óbvio. Olha, acabou. Às vezes eu vejo alguém falar para outra pessoa, escuta, acabou, esquece, desencana, tal. Só que não é tão simples. Tem um processo. Não tem um botão de desgostar, né? Mas eu conheço também muitos casos, quando a pessoa consegue, eu trabalho com essas pessoas, né?
ajudar essa pessoa a entender que acabou. Ah, mas eu gosto ainda. Sim, mas essa pessoa não quer mais, essa pessoa está tocando a vida dela, essa pessoa já tem outra, essa pessoa está em outro lugar, ela não faz questão de voltar, ela não quer. Então, essa pessoa ela vai aceitando e ela vai virando a libido, o investimento dela afetivo para outros lugares. Quer dizer que aqui dentro, no fundinho, não tem uma quedinha, não tem qualquer sentimento? Tem, mas é um sentimento que fica adormecido, é um sentimento que ele vai sendo convencido. Eu falo que ele vai sendo consolado, né? Pelo bem da saúde mental e emocional do indivíduo, ele vai entendendo que não dá mais para ficar batendo ali em porta trancada. Vai machucando demais, né? Vai estourando a mão, né? E aí o coração. Então a pessoa vai conseguindo tocar a vida dela. É isso que eu espero para todas as pessoas que vivem esse luto da separação, é chegarem nesse ponto da aceitação com aquilo mais elaborado e entendendo que nesse momento não vai continuar, né? Não é mais para ser. Tá, um monte de gente pergunta sobre isso. E aí, enfim, eu achei legal isso que você falou. Não quer dizer que você não goste mais, mas quer dizer que esse não vai ser o sentimento que vai liderar a sua vida. Você não tá vivendo em função disso, vai deixar ele quieto ali, né? Você não vai tentar reatar, você não vai tentar acessar, porque acabou, você já entendeu, e você vai vivendo as outras partes da sua vida, e com o tempo aquilo vai se acomodando, e quem sabe você já partiu para outro, enfim, sei lá o que vai acontecer depois disso. Sabe por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas têm uma resistência em aceitar. Passa meses e anos com uma falsa esperança no bolso, sabe? Ah, uma hora vai. Ah, aí eu vi lá no perfil dele. Ah, ele não tá mais namorando. Ah, eu acho que ele não tá com ninguém. Ah, ele adicionou 3 mulheres. Ah, sabe assim, meio que continuando numa fila de espera de uma coisa que possivelmente não voltará nunca. Ah, mas tem quem volte. Pode acontecer, gente, mas vai ficar esperando, né? Vai ficar esperando alguém que já disse que não quer, que não vai, que nesse momento tá em outra. Então, aceitar não quer dizer que você deixou de gostar, mas significa que você entendeu que nesse momento o outro está fechado e não está dando qualquer abertura ou possibilidade de uma retomada relacional. Bom, e aí a questão da gente se sentir insuficiente e de ficar nos questionando se o erro foi nosso, se devia ter ido para a esquerda, para a direita, sido mais meiga, menos meiga, mais agressiva. É complicado, né? Porque fica às vezes essa sombra, como se fosse uma sombra mesmo, né? Isso para mim é uma tentativa de controle, né? O ser humano, quando ele não queria que terminasse uma relação, né, e termina, o movimento que ele faz é um autoquestionamento e uma busca incessante em algo que ele não fez ou que ele fez demais, para que ele tenha uma sensação de controle, né? Por mais que não esteja com a pessoa, mas foi porque eu não fiz isso. Ah, mas foi porque eu fiz isso, fiz aquilo. Porque entrar em contato assim, direto, com a sensação de que fulano não me quis mais, né? Mesmo eu dando o meu melhor, fulano não me quis mais, é muito difícil. E é o que acontece em muitos casos, né? É o que acontece em muitos casos. Eu tenho um episódio que eu conto bastante, que eu acho bem legal, que não é amoroso, mas exemplifica isso. Eu tinha me preparado horrores para trabalhar num hospital. Fiz tudo que era para fazer para trabalhar nesse hospital, fiz um curso específico, tinha toda a formação, fui super bem na redação, na prova, na dinâmica de grupo, me destaquei, sabe? Pelo menos eu achei isso, né? Achei que eu tivesse arrasando. Achei que falei, nossa, matei a pau. Aí, quando saiu o resultado de quem iria, né, ser recrutado para, era como se fosse uma residência, assim, para psicólogos dentro do hospital. Eu enlouquecida para entrar nisso. E aí, quando saiu o resultado, eu não estava. Eram 3, eu não estava. E aí me deu uma sensação assim, nossa, né? Por quê? E eu comecei a falar, porque será que foi isso, foi aquilo, isso aqui, mas eu não batia. Falei, quer saber? Eu vou lá. Eu morava perto. Peguei, fui no hospital, entrei, sabia o caminho, entrei para a moça que tinha feito a dinâmica. Falei, olha, eu vim aqui, no máximo marcou a hora, não marquei. Eu queria saber, desculpa, mas eu queria um feedback, eu trabalhei com RH, sempre dei feedback negativo, inclusive, às vezes a gente quer saber o que faltou, o que errou, para eu melhorar, né? Por quê? Eu queria saber qual o problema.
Aí ela, olha, não, você foi muito bem, realmente, tal, não sei o que te responder. Eu falei, mas eu gostaria, eu teimei. Aí ela falou, então pera um pouquinho que você vai conversar com a fulana, Quem definiu, né? que era a pessoa que bateu o martelo. Aí eu lembro da cena, eu tô falando com você, eu lembro da sala. Eu entrei na sala, olhei para ela e falei, fulana, sou a Pamela, tal, participei, fui bem nisso, a mulher muda me olhando. Eu falei, eu queria entender, por que eu não passei? Ela falou, então, realmente, você foi bem, as suas notas são boas, tá tudo certo aqui, mas eu precisava de 3 pessoas que iriam trabalhar diretamente comigo. E eu não tive empatia com você. Toma, né? Aí, Obrigada, boa tarde. ok, né? Legal. Aí eu peguei, saí, voltei e aquilo, eu fiquei meio sem ação. E aquilo foi a rejeição a ferro e fogo, né? Assim, não é porque você foi mal, não é porque você não foi bem, não é porque você falou muito, falou pouco. Eu não tive empatia com você. Ela trouxe a verdade do subjetivo. Eu agradeço essa mulher, porque ela me mostrou algo que eu precisaria considerar, e considero para sempre isso. É o invisível, né? E quando a gente termina uma relação, ou quando a gente vai mal em alguma coisa, quando a gente não passa em alguma coisa, tem essa sensação na elaboração do luto, o culpar-se, o concentrar-se em si, é uma tentativa de controle, porque é muito difícil a gente assumir essa vulnerabilidade de ser rejeitado pelo outro. Do outro não nos aprovar, do outro não nos querer, do outro não nos desejar, porque somos como somos, né? E depois, às vezes, a gente acaba carregando isso um pouco, né, Pamela? Tem gente que fica com essa sensação de que nunca vai ser o suficiente para uma próxima ou para uma outra pessoa, né? Acho que mesmo de uma percepção individual de quem, enfim, foi largado, ou às vezes também porque é um término mais difícil, às vezes você tem uma pessoa que tá apontando, não, porque você não dá, porque você é assim, você é assado, ninguém vai ficar com você, aquele tipo de relacionamento mais tóxico, mais abusivo, que vai esvaziando aquela pessoa que ela realmente acredita que ela é insuficiente, não porque ela tá pensando sobre isso, mas porque disseram pra ela, com todas as letras, que aqui ela não dá, que ela não vai, o corpo dela é assado, ali ela não sei o que lá, e ela acaba convencida disso de alguma forma, então termina, sofre, tá tentando superar e tá se sentindo insuficiente porque disseram que ela era, né? Não é nem porque ela quis imaginar essa história. Eu acho que, como eu dei o exemplo aqui, né? Ela falou pra mim e aí eu tive que realizar. Legal que você tá trazendo, né? De uma faceta em que a pessoa escuta. E você falando me veio outra ideia também que eu não tinha pensado. Situações também que você é traído por alguém, né? Situação em que você pega a pessoa traindo, você descobre que a pessoa te traiu, ou então a pessoa fala pra você, estou apaixonado por outra, por outro, tal. Eu acho que mexe muito com o nosso ego, e aí não é nenhuma suposição, né? Aí é uma realização de que nós não tínhamos ou não éramos o que o outro queria, ou precisava, ou gostaria naquele momento. E você sabe que eu acho que, né, essa situação, ela nos obriga a desenvolver uma virtude que eu tenho, quanto mais eu falo e estava conversando com os universitários de uma faculdade, acho que é Alagoas, que eu estava falando sobre as habilidades socioemocionais, que é um tema bem bom para falar também aqui. E eu dizia para eles que uma das virtudes mais importantes que eu acredito que o indivíduo deva ter é a humildade. E eu acho que nesses momentos a gente tem que também reorganizar essa nossa relação com o ego, né? Porque por mais perfeito que nós podemos imaginar que sejamos com alguém, às vezes não é de perfeição que essa pessoa vive, não é a perfeição que ela quer, não é isso que ela deseja, né? Eu vejo pessoas pessoas preocupadas com o corpo, elas precisam estar com um corpo maravilhoso para se relacionarem, ou então elas precisam ter grana para se relacionar, né? Eu tenho um paciente homem que ele disse, não vou sair com nenhuma mulher, não é porque é pandemia não, eu tô duro, sabe? Não dá para sair em nenhum lugar, não dá para pedir nenhuma comida boa, então não dá para me relacionar. Então as pessoas elas também colocam em alguns lugares, na grana, no estudo, no corpo, não sei mais o que, alguns parece que uns
os pré-requisitos que elas determinam, que então elas seriam aceitáveis. E às vezes quando alguém termina com você e aponta alguma característica sua, vou terminar com você porque você não transa, porque você não gosta de transar. Eu trabalho com casal, eu escuto muito isso. Porque você não gosta de sexo, né? Ou então, vou terminar com você porque você é muito chato, você trabalha demais, né? Às vezes a pessoa aponta para você algo que é um defeito para ela, que é algo insuficiente para ela, e você abraça aquilo como se aquilo fosse insuficiente para você, né? Como se aquilo fosse um defeito seu. A sua régua, né? A sua régua, é isso. Quando, na verdade, a perspectiva do outro sobre você carrega o peso dele também. Então, você pode ser insuficiente para aquela pessoa. Mas você pode ser o bastante para outra, quando a gente pensa num relacionamento. Sim. Isso me lembra, Ana, quando a gente era adolescente, que às vezes a gente ficava com o cara e falava assim, nossa, o pior beijo da vida. De repente ele tava namorando com a sua melhor amiga, sua amiga fala, nossa, que beijo é esse? Melhor beijo. Eu falava assim, nossa, beijo horroroso. Por quê? Porque, na verdade, existe uma coisa que chama-se interação. Eu posso dizer, nossa, eu acho a Paulinha demais, puta pessoa legal, nossa, uma amiga bacana, gosto dela, comprometida, gente boa, bom coração, muito legal. E outro vai falar, nossa, Paula, um saco. Nossa, chata. Por quê? Porque cada interação é um saldo. Tem um pouco de mim e tem um pouco de você. Por isso que ninguém nos define. Não é o outro que diz algo sobre você que vai definir quem você seja, né? Sou insuficiente, não sou boa o bastante. É isso aí. Então, se você ouviu alguma coisa assim, que de repente te fez achar que a régua do outro vale para você, vira essa mesa aí, hein? Toma controle. Lembra que você é quem sabe o quanto você é ou não suficiente. E isso é muito legal, porque é verdade. Às vezes uma pessoa fica te dizendo quão insuficiente você é em sei lá que departamento, e depois você muda de pessoa, aquelas loucas que tá mudando, né? Tô que nem a Anitta aqui, muda de namorado igual de roupa, mas não é. Aí você muda de relacionamento e o feedback é outro, completamente diferente, né? A pessoa, sei lá, nossa, mas você é super carinhosa, nossa, nesse caso do sexo, você gosta, né, de tudo, na cama, aí a pessoa fica até de cara, né? Meu Deus, esse homem tá falando uma coisa pra mim que nem eu sabia, assim, né? Teoricamente, porque todo mundo tava falando outra coisa, ou o outro falava outra coisa, ou a outra falava outra coisa, não sei. E você sabe que é engraçado? Que a gente também se surpreende com o que nós descobrimos sobre nós nas interações, né? Então, assim, às vezes você tá numa relação que você não tem vontade de sair de São Paulo, de repente você tá com outro relacionamento que você viaja o mundo. Eu no meu relacionamento, que eu tô há 13 anos, a gente viaja de moto, a gente tá de moto em tudo que é canto. Há tempos atrás, se você falar, você viajaria de moto, eu ia dizer, tá brincando, né? Então, assim, também muda muito de acordo com os estímulos, com o teu momento de vida, né? Então, de repente, com uma relação que você esteja, não dê vontade de transar mesmo. Mas aí o problema não é você. A questão é a interação relacional. Por isso que eu falo que tem quem desperte o nosso melhor, tem quem desperte o nosso pior, tem quem faça a gente se desenvolver muito, né? Tem pessoas que jogam a gente pra cima, tem gente que faz a gente, provoca, né? Ninguém faz, ninguém causa, quem causa é a gente, as pessoas provocam. Alguém pode provocar um retrocesso, tem gente que quer te colocar ali, né, no chão, te humilhar. Tem gente que te enaltece, né? Tem gente que você está se relacionando, você quer estudar mais, tem gente que você não consegue nem pegar no livro, porque não tem espaço. Então, cada relacionamento vai despertar em você uma nova faceta. O ser humano é multifacetado, né, Paulinho? O ser humano é... Aí é adaptável, né, Pamela? A gente consegue se adaptar, apesar da gente achar que a gente é cheio de manias e coisas e tal. A gente, quando vê, é que nem você falou essa história da moto aí. Tem muita gente, né, que eu até, nossa, eu não gosto de ir pra praia. Aí, de repente, tá ali num relacionamento novo, acaba que descobre que adora ir pra praia. Né, que tava com alguma cisma boba, né? Tava com alguma cisma boba, porque agora a praia é tão boa, não sei, a gente se adapta realmente, né, o amor é um facilitador dessa adaptação muito. Também, né, Pamela? Então, na verdade, assim, eu acho que essa história de adaptação é interessante, porque é uma característica do ser humano, eu já diria... Darwin e Lamarck, né? Eu acho que a gente tem aí a questão tanto da seleção natural, como a gente tem a capacidade de se desenvolver e se adaptar às adversidades. Mas eu vejo que a gente se adapta tanto ao que é ruim, isso é muito perigoso,
porque a gente pode se acostumando e romantizando muita coisa que não é legal, né? E ao mesmo tempo tornando normal inadmissível, né? Então eu vejo às vezes os meus clientes contando uma coisa para mim, é normal. Eu falo, normal para quem? Porque eu tô aqui de fora, quando você me fala isso, me choca. Você não acha interessante que para você é naturalíssimo? Mas você acha? Porque a gente se acostuma. Então, acho que as relações, elas despertam e elas desenvolvem e nos convidam a visitar lugares nossos. Então, eu acho isso muito interessante, né? Porque quem está nos ouvindo, pense bastante sobre a relação que está, ou a relação que estava, ou a relação que deseja ter, se quiser. Veja quais são os lugares que essa relação te convida a visitar, te convida a estar. Pamela, agora pensando nas fases do luto, imaginando dessa aceitação, que esse sentimento de insuficiência ainda paira, ainda assombra um pouco, o que é que essa pessoa pode fazer para mudar essa dinâmica? Para mudar essa história? Eu falei aqui, virar a mesa do poder. Assistam esse documentário lá na Netflix, é muito bom. Mas como é que faz para parar de ser assombrado por esse sentimento de se sentir insuficiente? Como eu disse aqui, eu não acho que ninguém é a causa, né, daquilo que a gente sente. Eu acho que as pessoas nos convidam a alguns sentimentos e a gente pode desenvolver esse sentimento ou não. São provocações, a gente está o tempo inteiro provocado a sorrir, provocado a chorar, provocado a ter raiva, provocado a sentir tesão, provocado a crescer, provocado a retroceder. São os convites da vida. Eu acho que quando nós nos sentimos insuficientes, seja indiretamente ou diretamente, como nós falamos, é fundamental que a gente tenha um olhar voltado para o nosso íntimo, até para a gente entender como nós nos percebemos. Porque por mais que você diga algo para mim, Pamela, você é isso. Se eu não tiver claro o que eu sou, provavelmente eu fico com isso na cabeça, perturbada, não durma, fique mal, meu Deus, a Paulinha falou que eu sou isso e tal, mas a Paulinha é incrível, nossa, porque a Paulinha falou isso, então eu sou tal. Então, é como se a Paulinha soubesse mais sobre mim do que eu, né? Então, esse meu ex sabe mais sobre mim do que eu. Essa minha ex sabe mais de mim do que eu. Será? Né? Porque talvez na perspectiva daquela pessoa, ela te enxergue assim. Eu fui fazer um processo de constelação uma vez, ainda bem que eu fiz outros que me fizeram ter uma imagem melhor da experiência, né, e gosto bastante, mas esse que eu tô contando, eu comecei a fazer tal e não tava batendo, sabe, e eu sou uma pessoa muito transparente, não tava batendo, e eu sou sistêmica, e aí eu não tava concordando com umas coisas, só que eu sou educada como sou, quietinha, né, também não vou dar meu pitaco, vou ficar na minha, só que assim, também não vou ficar sorrindo e reforçando, porque falsidade também não é meu forte, fiquei na minha. Aí chegou minha vez, eu não queria ir, né? Eu fui ficando por último. Aí quando não tinha jeito que foi minha vez, a pessoa falou um monte de coisa ali e eu não me encontrei em nada. Nada, em absoluto, nada. E fiquei quieta também, não vou desmentir a pessoa, fiquei quieta. Aí a pessoa vira, não satisfeita, eu quero fazer umas conclusões sobre você. Falei, pois não. Você é muito fria. Aí eu olhei. Fiquei assim, olhando. Não, você é muito fria. Falou 2 vezes, eu continuei quieta. Já te falaram que você é muito fria? Falei, não. Pois então, você é muito fria, você deveria tratar isso. Falei, olha, eu posso ser tudo nessa vida. E sou muita coisa, eu tenho defeito pra caramba, eu nunca fugi dos meus defeitos, eu tento melhorá-los, fugir deles não. Mas frieza, eu não faz parte. Nunca fui fria. Até deveria ser um pouco mais. Acho que... Eu gostaria de um pouco. Até um pouquinho, porque aí dá uma equilibradinha na temperatura da pessoa. Mas esse é um exemplo interessante, porque muitas vezes as pessoas vão apontar o dedo pra gente e vão falar sobre o que elas pensam de nós com muita certeza. E eu acho muito curioso quando alguém aponta o dedo na cara de alguém e diz, você é isso. Eu nunca posso dizer você é isso. Eu posso dizer que eu me sinto triste com isso que você disse.
Eu me sinto incomodada com a sua presença. Eu me sinto desconfortável quando eu estou do seu lado. Eu me sinto agredida com a forma que você fala. Eu posso falar essas coisas, tudo certo. Porque eu estou dizendo sobre o que eu sinto com a sua presença. Aí eu apontar o dedo para você e dizer o que você seja, isso eu não tenho direito, porque eu te conheço um período da vida, mesmo que eu te conheça desde os seus 0 anos, você está dentro de você, você está no seu corpo, você vive de noite as suas emoções. Então eu acho que isso faz com que as pessoas ponderem sobre a sensação de insuficiência em função de algo que lhes disseram. Fulano me acha isso, tá bom. Muitas pessoas devem achar um monte de coisa de mim e de você, Paulinho, um monte. Tem gente que acha a gente super competente, legal, e tem gente que deve achar a gente um lixo. E tudo certo, as pessoas têm a opinião delas, mas eu não vou abraçar a opinião delas quando eu tenho a visão sobre o que eu sou. Por isso que o autoconhecimento, por isso que apresentar a si mesmo, por isso que visitar as nossas inquietudes, por isso que se perceber e se conhecer, eu penso que seja assim uma proposta de vida muito importante. Quando eu me vejo, eu me percebo, eu me entendo, eu me encaro, eu tenho mais segurança nas minhas inter-relações, porque não é qualquer coisa que vai me derrubar, entende? Não é qualquer coisa que vai me assombrar. Então tá aí, hein? Se você tá nesse processo, a gente sempre fala isso, né? Sempre que as pessoas, enfim, terminam um relacionamento, na verdade, a proposta eu acho que não é encontrar alguém, é encontrar você mesmo, né? Porque às vezes a gente acaba se perdendo, enfim, no meio de tantas coisas, até nem tantas coisas ruins, às vezes nem teve tanta coisa ruim, teve mais coisa boa, mas a gente às vezes se afasta da gente, é aí que a gente fica fragilizado, é aí que a gente fica assombrado, né? Então essas viagens sobre o que a gente gosta, o que a gente gosta de fazer, né? É café da manhã, toma seu café da manhã, é devagar, vai devagar. É na praia, vai pra praia, é de moto, vai de moto. Não, não é. Gosto de ficar vendo a Netflix, veja. Promova esses seus encontros com você mesma para você ter a certeza ou lembrar quem é você. Porque a gente sabe no fundo, né? Que nem você falou, alguém vira pra você e fala uma coisa nada a ver sobre você, às vezes nem bate, né? Que você fala assim, ai, gente, é louco, né? Tipo, maluco, tô falando uma coisa nada a ver, né? E a gente só também pega as coisas quando a gente tá mais fragilizado. Às vezes a gente tá em dúvida em outras coisas. Alguém vem e fala, nossa, mas você tal. Aí, putz, coloca aquela pulguinha, né? Quando alguém fala uma coisa sobre nós e aquilo cola e fica uma pulguinha atrás da orelha, é porque existiu alguma aresta dentro de você que aquilo se encaixou, que aquilo entrou. Então, toda vez que alguém disser algo sobre você e aquilo te incomodar deveras, lembre-se que essa é uma confissão que você faz a si mesmo. Toda vez que eu me importo muito com algo que foi dito sobre mim, é porque algo daquilo que foi dito me assombra. É como se aquilo fosse entrasse em acordo, como se eu concordasse com aquela opinião. E dessa maneira isso me atordoasse absurdo. É como se eu tivesse sido desvendada. Porque quando a gente termina um relacionamento, a gente teve uma entrega ali, a gente se envolveu. E quando a gente escuta algo, né, que faça com que a gente se questione sobre a nossa insuficiência, ou mesmo quando a gente fica buscando sobre o que a gente poderia ter feito ou não feito e tal, é quando a nossa autoestima está muito abalada e é naturalíssimo, porque, como você bem disse, a gente está fechando um ciclo e a gente está entrando numa nova etapa desconhecida, sem o nosso par, que por pior que tenha sido, era com quem a gente estava acostumado a estar. E então tem uma fase aí de reconhecimento de território, porque não tem muito essa de que eu preciso lembrar, eu usei muito esse termo, né? Eu preciso lembrar do que eu era. Na verdade, eu preciso entender o que eu sou para buscar o que eu quero. Eu posso até
tentar recordar algumas coisas que eu gostava, mas eu já passei por tantas coisas, e tantas transformações, e tantos novos sonhos, e tantas feridas. Então, agora é fase de curar os meus machucadinhos, as minhas feridas, é fase de eu começar a organizar, equilibrar meus pratinhos, entender para onde eu vou, por que eu vou, com quem eu vou, se eu quero, se eu não quero. Porque também quando a gente termina relacionamento, tem uma cobrança tão grande, íntima, né? O que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que ir? Para quem eu tenho que contar? Bloqueio, não bloqueio? Ah, meu Deus, e os bens quando tem, né? Você tem uma relação que você tem... Ah, e os filhos, como vão fazer? É tanta cobrança, é tanta coisa, é tanta logística. Então, penso que a gente tem que ter muito carinho consigo mesmo. Se abraçar com cumplicidade, com acolhimento, respeitar a vulnerabilidade que a gente esteja vivendo, entender que essa sensação de confusão mental sobre o que está acontecendo faz parte, porque a gente está muito atordoado nesse novo lugar. É um processo de adaptação a uma nova etapa de vida, mas o principal de tudo é que a gente sobrevive. E tudo que a gente vive, eu sempre falo que mesmo que não tenha sido aquela maravilha, vai contribuir para a nossa evolução, para esse processo de aprimoramento, que eu penso que é só por isso que a gente está aqui, para se tornar sempre uma pessoa melhor, que consiga tirar, né, de todas as vivências imagináveis o melhor para o nosso crescimento. Ouviram, perceberam, né, que essa é aquela que você vai ficar ouvindo, trechinho do podcast, para mentalizar, para virar esse disco, para passar essa fase no jogo da vida, né, gente? Olha, eu espero que tenha sido legal para vocês. Eu espero que vocês reflitam com a gente e mandem mensagens lá no nosso Instagram. Eu sou Paulinha Carvalho JP, como eu contei para vocês. Pamela também está por lá. E se você sentir muitas saudades, amor, tem live toda segunda-feira, não é isso, Pamela? É isso mesmo, toda segunda-feira tem live no meu Instagram, @psipamela, PSPamela, segunda-feira, 19h30. Se o Instagram não me derrubar, né? Porque nessa última segunda me derrubou 6 vezes, sei lá eu por quê, e eu fui pro YouTube. Se eu não tiver no Instagram, na segunda, 19h30, estarei no YouTube, é só colocar lá Pamela Magalhães Psicóloga e ter a live para você. E tem o curso de mentoria, hein? Online. Eu sei que tem muitas psicólogas que acompanham a gente, que seguem, pessoas que estão começando, pessoas que estão há muito tempo, que curtem aqui o podcast. Então, se você quer trocar mais com a Pamela, as experiências dela nesses 15 anos de trabalho, né, Pamela? Mesmo, agora tem a mentoria online. Estou muito feliz. Eu faço uma mentoria presencial já faz um tempo com as minhas meninas, não que seja só para meninas, mas por acaso tem um grupo de meninas no presencial. E agora eu pensei, né, fui pensando, caramba, muita gente de fora queria fazer a mentoria e nunca dava, porque não estava em São Paulo. Então eu condensei os principais temas, são 10 módulos que eu gravei com todo o amor e carinho, com temas preciosíssimos, e no final desses, tem um tempo, né, que você vai fazer esse curso, com os módulos concluídos, a gente vai ter um encontro online dessa turma 1. Então, corre lá, tá na Hotmart. Se você não achar na Hotmart, você entra no meu Instagram, lá tem o link da bio, é só clicar que você vai ver o curso. Se você gostar do conteúdo, vem participar e ser o meu mentorado ou minha mentorada, com prazer. Ai, gente, até queria ser formada para fazer aquelas... Não, mas não precisa ser formado, tá? Não Isso precisa. É importante. Tá, se a pessoa estiver estudando a faculdade, se estiver na faculdade e não concluiu ainda, na verdade, o que acontece? Eu falo de várias temáticas, então talvez muitas coisas a pessoa ainda não viveu, mas ela viverá. Então eu acho que já vai ser até um passo à frente. Tá bem rico, tanto para quem é recém-formado, para quem tá aí estudando, ou para quem já se formou, com certeza vai olhar um pouco o conteúdo ali que eu coloquei, vai gostar e vai fazer parte. Então arrasem, hein? Lá no @psipamela no Instagram, marquem a gente no Stories, mandem temas, opiniões, histórias, que é um prazer sempre trocar com vocês. Mais essa edição do nosso Coração Peludo. Obrigada, Pamela. Até a semana que vem. Obrigada, um beijo a todos e para você, um especial. Coração Peludo.